Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou falar sobre o exame para mestre amador. Foi aprovado, graças a Deus, e agradeço também a força aí dos amigos, né, desejando sorte e torcendo para a minha aprovação. Eu queria comentar também algumas questões que caíram na prova, para que vocês pudessem ter uma ideia, né? Aquele que pretende fazer o exame para mestre amador. Vamos ver, do que eu me lembro aqui, é porque a gente não grava tudo, mas vamos ver. Caiu uma questão sobre o aumento ou diminuição do calado quando o navio entra ou sai em água doce, água salgada. Caiu uma questão também sobre a distância, né? Tem uma questão também que eu me lembro que a resposta é catálogo de cartas e outras publicações. Tem uma questão, as questões sobre carta náutica, que você vai utilizar carta, foram várias, não foram só 3 não. O pessoal às vezes comenta, bom, três questões, mas foram mais, tá? De cálculo e de verificar determinada marcação, determinado ponto na carta. O sobrevivente ele pode sentir fome, sede, frio, etc. Né? E ele pergunta nessas situações, né, são situações objetivas, subjetivas, naturais. Falou sobre medição de temperatura na atmosfera. Isso é que eu me lembro, né? Mas tem outras questões que agora não me recordo. Mas é só isso para dar uma ideia. Não caiu, veja bem, não caiu questões sobre primeiros socorros, CBINC, balizamento, sonar, traube, vento verdadeiro relativo, tipo de fundo, abreviatura de alguma coisa em terra, né? Balizamento de canal, balizamento de rio, VHF, sinal cardinal, multas, fiscalizações e sanções. Assuntos eu não lembro de ter caído. Agora, deixa eu ver aqui outro que eu me lembro, que eu anotei aqui, deixa eu ver. Caiu uma questão sobre o significado da sigla HW, F e C. Caiu uma questão, deixa eu ver aqui outra que eu anotei, que eu estou tentando me lembrar, né? Variação total, caiu uma questão sobre isso. Sobre enfiamento, caiu uma questão. Instrumento que registra, né, a velocidade do vento, né, o anemômetro. A situação em que o sinal do satélite fica fraco, né, quando a antena fica encoberta. A sigla MOB, Mike Oscar Bravo, que é Homem ao Mar. Caiu uma sobre o alcance nominal das transmissões do GPS. Acho que eu já falei isso aí antes. Que do GPSA, né, que é de 200 milhas aqui no Brasil. Estou falando isso porque vocês já têm ideia mais ou menos do que cai, do que não cai, para melhorar os estudos, né? Caiu uma sobre a carta 12.000, embarcação. Aqui a situação é embarcação que emite 2 apitos longos, sucessivos, de 2 em 2 minutos. Caiu uma sobre o alcance, né, da luz de mastro
de embarcação inferior a 12 metros. As informações que chegam aos navegantes pela transmissão via rádio, né? Eu não estou dando a resposta de propósito, para você procurar aí, tá? Dar uma estudada. A outra aqui que fala sobre flutuação, né? Fala sobre peso e empuxo. O uso da lista de faróis, tá? Que fala sobre instruções de boias, faróis, faroletes e tal. Fala sobre a função VRM do radar. Victor Romeo Mike. Parelho a bordo que indica a pressão atmosférica do ar. Caiu também. Aqui sobre cartas, nós tivemos aqui uma questão. Ilhas Tijuca, passando através da ilha de Cagarras, Tijuca, Cagarras, veja bem onde fica. Tem um que se navega de um ponto aqui até Cabo Frio, mas ele pede o tempo que você vai, a distância e o tempo que você vai gastar até um ponto, a 1 milha de Cabo Frio. Então você marca tudo, tira 1 milha e nesse que sobrou, você faz os seus cálculos. Tem uma sobre profundidade, ele dá um ponto, você achar que é a profundidade. Tem uma que ele dá 4 pontos e você vai verificar qual desses 4 pontos é o ideal para você fazer um fundeio com navio de grande porte. Da questão de alteração de calado de um navio quando ele entra na água salgada, quando ele entra na água doce, você observe e fica atento porque as questões mudam, né? Não vai ser sempre a mesma. Isso é um banco de dados que é sorteado na hora para você. Então, ele pode, por exemplo, perguntar o que acontece com o calado quando ele entra na água doce, se ele aumenta ou diminui. O que acontece com o calado se ele entra na água salgada, se aumenta ou se diminui. Então tem sempre perguntas com 2, 3, 4 opções. E observe bem as respostas, porque tem respostas. Por exemplo, eu perdi uma questão, porque eu acho que eu perdi, não tenho muita certeza não. Porque a resposta era, vamos dizer, não é pegadinha, né? Mas é uma resposta que você só acerta se você estiver muito atento. Se você estiver um pouquinho desatento, você perde. Então essa é a ideia que eu queria passar. Agora em abril eu vou fazer para capitão amador. A prova de capitão amador, não que eu tenha intenção de atravessar o Atlântico, né? Sei lá. Porque a mestre amador, ela me dá a possibilidade de viajar a costa brasileira toda, me dá a possibilidade de ir até o Caribe, né? Você mantém nas 20 milhas da costa. Então já é bastante coisa. Mas eu vou fazer porque primeiro para aproveitar o conhecimento que eu já adquiri até o momento e ter aí uma situação que não sei se poderá acontecer um dia, mas que eu possa viajar, navegar além das 20 milhas. Né? Por exemplo, se eu sair daqui de Natal para Fernando de Noronha, eu tenho que ser capitão amador. Quem sabe, né? Aí, obrigado aí pela atenção. E agora o foco é capitão amador, que vai ser em abril. Eu vou estudar aí o que parece que é 26 de abril a prova. Então eu tenho aí 2 meses, né? 2 meses para estudar. Eu quero agradecer aqui no final ao Sérgio Cosettini, que é do canal Roda de Proa. Foi um incentivador, eu usei o material deles, é um e-book, né, para mestre amador.
Aí, gente, essa era a posição que eu queria te passar. É aqueles que vão fazer mestre. Eu estou mostrando aí que dá para a gente passar, basta se preparar um pouco. E agora que venha Capitão Amador. Valeu!